eu convido a abrir comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. É uma das mais interessantes narrativas bíblicas e trata do pedido de Deus para que um pai sacrifique o próprio filho. Leremos, portanto, os versos 1 ao verso 19. Acompanhe comigo, portanto, a palavra de Deus. Gênesis 22, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Versículo 12. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão, versículo 14, e pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e te multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Versículo 18. Nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde ali fixou residência. Palavra do Senhor. Um texto lindíssimo, um dos textos mais significativos sobre a necessidade humana de redenção e a resposta de Deus. Nós veremos nesse texto, na palavra do Senhor, 3 posicionamentos que se referem a 3 verdades bíblicas que precisam estar presentes em nossa mente, em nosso coração e em nossa caminhada em nome de Jesus. Bem sabemos que o nascimento de Isaque foi fruto da maravilhosa intervenção de Deus, quando Abraão e Sara já estavam idosos demais para naturalmente terem um filho. Foi o cumprimento de uma promessa e possivelmente um dos maiores motivos de alegria que Abraão e Sara tiveram em toda a vida. O Senhor cumpriu sua promessa, trazendo alegria ao casal e trazendo também herança sobre a sua casa. Na narrativa que lemos, há 3 posicionamentos que indicam o insubstituível valor daquele acontecimento. E é sobre eles que eu desejo partilhar com vocês nesse momento. São posicionamentos que, de certa forma, resumem a compreensão da crise humana e a expectativa da solução à proposta de redenção por parte de Deus. De certa forma, esses 3 posicionamentos resumem o drama da humanidade e a solução do Deus eterno, a fraqueza de nossos corações e a insubstituível graça de Deus
resume o grito por socorro e a mão daquele que pode nos socorrer. O primeiro posicionamento é o posicionamento de uma criança, em forma de uma pergunta. O segundo é o posicionamento de Deus sobre o seu amigo Abraão. E o terceiro é do próprio Abraão, sobre como ele compreendeu aquele fato a partir da ótica da fé. O primeiro posicionamento se apresenta em forma de um questionamento, de uma pergunta, a pergunta de uma criança que encontramos justamente no versículo 7 que nós lemos. Mas onde está o cordeiro? Essa pergunta é feita por Isaque, que acompanha o seu pai a um holocausto a Deus, um sacrifício. Eles estavam no lugar certo, havia lenha e havia fogo, havia presença de Deus e presença do homem. Havia desejo de Deus e obediência humana, mas onde está o cordeiro? Vocês bem sabem que crianças têm essa capacidade de atestar o óbvio. Eu bem me lembro que quando nossos filhos, a Viviane e Ronaldo Júnior, eram bem pequenos, morávamos ainda na África e seguíamos com o nosso carro tentando chegar à aldeia onde nós morávamos. Era época de chuva e havia um riacho que transbordava de água. Eu parei o carro em frente ao riacho, observando toda aquela água e pensando juntamente com a Rossana em diversas formas de tentarmos resolver o assunto. Daí a Vivi, nossa filha pequena naquela época, e olhando para o mesmo riacho, do banco de trás do carro, ela levantou a sua voz e disse: "Papai, é muita água, o carro vai afundar?" Tivemos que fazer um longo contorno e atravessar o riacho em um outro ponto mais estreito. Mas a minha questão é, crianças tendem a ver situações críticas de forma clara, de forma objetiva. Assim também foi a pergunta de Isaque. E esse posicionamento em forma de pergunta resume o grito da humanidade e da própria criação que clamam por redenção. Onde está o Cordeiro? Onde está o Cordeiro aponta para a insuficiência do homem em promover a sua própria salvação. Aponta para o pai entregando o filho em sacrifício necessário. Onde está o Cordeiro demarca a inequívoca e marcante necessidade de todo aquele que se encontra perdido, ser redimido. A pergunta de Isaque foi respondida em Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu creio que é importante entendermos, meus irmãos e minhas irmãs, entendermos um pouco mais sobre o mandamento e prática do sacrifício do Cordeiro no Antigo Testamento. Essa era uma prática de morte para se conservar a vida. Era o reconhecimento de que, perante a pureza da justiça de Deus, um preço precisaria ser pago pela iniquidade e pelo mal de cada e todo ser humano. Pelo pecado do povo de Israel, um cordeiro sem defeito nenhum, aparente, era escolhido e morto, sendo seu sangue derramado de forma substitutiva. Se nós pudermos pensar nesse momento, entenderíamos que quem merecia a morte sobreviveria, porque um inocente morreria em seu lugar. Portanto, Jesus Cristo, ele é apresentado na palavra como o Cordeiro de Deus que, totalmente puro e totalmente digno, vem saciar a justiça de Deus que prescreve a morte pela desobediência e pela rebelião de todo homem. Não se achou em toda a terra homem que fosse sem pecado, cordeiro que fosse realmente puro. E assim, isso é fantástico, Deus se encarna, ele se faz homem, se faz cordeiro para ser sacrifício por nós. E é por isso que a cruz é o centro do ministério do Senhor Jesus. E é ali que o sacrifício acontece. Esse sacrifício em Cristo tem algumas características. Primeiramente, ele é único, pois Jesus é o único puro e santo sobre o qual todos os pecados podem ser lançados e podem ser perdoados. Portanto, é um sacrifício único. É também um sacrifício absoluto, porque não é preciso mais nenhum complemento, não é preciso algo mais. Nós somos salvos em Cristo e totalmente salvos em Cristo. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Nós praticamos boas obras porque somos salvos. Aliás, além de único e absoluto, o sacrifício de Cristo é também eterno. Não tem validade de espaço e nem validade de tempo. O que ele fez mudou a história e
toda a história em sua eternidade. Em Hebreus capítulo 7, versos 26 e 27, nós lemos que Jesus Cristo, ele é ao mesmo tempo o sacerdote e o sacrifício. Ele é o sumo sacerdote e o perfeito sacrifício. O texto nos diz assim, versículo 26, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Verso 27, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto, aqui diz, uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. A palavra grega ephapax, traduzida por uma vez por todas, significa de uma só vez, de maneira completa, nada mais é necessário. E coincide muito bem com as palavras de Cristo em João capítulo 19, está consumado, está tudo feito, nada mais é necessário, vocês estão perdoados, vocês estão livres. Os efeitos desse sacrifício do Cordeiro, que é Cristo, eles são fantásticos, porque em Cristo você agora pode confessar o seu nome e ser salvo para sempre. Em Cristo você pode abrir a sua boca e falar diretamente com Deus em oração e Deus o ouve. Em Cristo você pode adorar diretamente ao Senhor e Ele é glorificado. Em Cristo você pode ter os seus pecados diretamente perdoados e você é santificado. Em Cristo você pode falar de Jesus ao mundo e participar dessa grande missão para a qual você e eu fomos chamados. Gostaria de trazer a sua mente sobre esse posicionamento. Esse primeiro posicionamento de uma criança, onde está o Cordeiro, foi respondido em Jesus Cristo, nosso Senhor. O segundo foi o posicionamento do Senhor nosso Deus, ou do anjo do Senhor, uma manifestação de Deus no Antigo Testamento que aponta também para o próprio Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, após ver a obediência de Abraão, diz no verso 12 que nós lemos, pois agora sei que temes a Deus. Essa afirmação de Deus é intrigante. Abraão havia, já em Gênesis 12, partido de sua terra, confiado apenas na promessa do Senhor. Ele enfrentou perigos, como você se lembra, e expôs sua família também a perigos nessa caminhada de obediência. Ele havia recebido anjos, adorado e confiado em Deus em todos os momentos da sua vida até então. Estava observando o Senhor de perto. E só agora o Senhor faz essa afirmação, pois agora sei que temes a Deus. Eu creio que isso se refere ao significado do posicionamento de fé de Abraão, que é um posicionamento de alguém que vai crescendo nessa sua caminhada de fé no Senhor Jesus. O presente acontecimento ia além dos atos de obediência e da caminhada de esperança no dia a dia até então. O assunto agora era outro, mais profundo, mais pesado. Tratava-se de entregar a Deus o impensável, seu tesouro mais estimado, seu próprio filho. Total entrega, total confiança, total dependência. E ao fim ele ouve, agora sei que temes a Deus. A impressão que eu tenho é que Deus trabalha em nossas vidas por ciclos e eventos e que em cada momento Ele tem um plano de edificação para você e para mim. Há eventos que nos levam ao quebrantamento, não é verdade? Outros nos exortam à santidade. Ainda outros nos edificam na paciência. E há também aqueles que nos levam à adoração, à celebração. Há um nível de temor a Deus que é resultado da sua graça quando nos atrai a irmos além da prática religiosa visível e adentrarmos as áreas secretas da nossa alma, sendo levados a finalmente e verdadeiramente afirmarmos: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Parece que este é o destino que Deus deseja para cada um dos seus filhos. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A impressão que eu tenho ao ler essa história de Abraão, também a história de Moisés, de Davi, outros homens e mulheres de Deus na palavra do Senhor, ao olhar ao redor de mim e também observar a minha própria vida, a impressão que eu tenho é que Deus parece trabalhar do entorno para o centro da alma humana. Ele move montanhas para chegar ao seu coração.
Ele abre mares para produzir confiança em seu ser. Ele acalma tempestades para aumentar a sua fé. No caso de Abraão, creio que essa chamada de confiança irrestrita, de dependência profunda e absoluta, foi usada por Deus para construir nele uma fé inabalável desde o início, passo a passo, vindo a ser chamado de o pai da fé. E vemos que a fé construída por Deus na vida de Abraão foi manifesta em diversas áreas. E eu destacaria nesse momento, três: a família, o povo e a missão. Primeiramente, Deus abençoou Abraão com uma fé inabalável para que ele pudesse ser um exemplo para a sua própria família. Muitos foram os desafios que ele enfrentou em casa desde o início da sua peregrinação. Os conflitos com a esposa em razão da sua incredulidade à promessa do Senhor. O relacionamento com Agar e o nascimento de Ismael, de uma mulher que não era a sua esposa. A separação do seu cunhado Ló e depois o resgate daquela família de uma cidade que seria totalmente destruída. A vida familiar de Abraão, podemos assim pensar, foi repleta de desafios, mas pela fé inabalável, manteve seu coração no temor do Senhor até o fim e deixou para a sua descendência um legado de confiança, um legado de fé. Como quem em seu último piscar na terra estivesse dizendo: eu creio em Deus. Esse foi o legado de Abraão para a sua família. Como cremos e o quanto cremos tem um efeito direto na maneira como nos relacionamos em nossa casa. A fé não é particularizada, nos levando à confiança e à mansidão em apenas uma área da nossa vida. Se nós cremos e à medida que cremos, nos tornamos um exemplo de confiança e fé também para os de perto, para a família, para os de casa. Se assim não for, é possível que estejamos mais envolvidos com a religiosidade do que com a verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo. Deus não apenas abençoou Abraão com uma fé inabalável para que ele pudesse ser um exemplo para os da sua casa, mas também para que ele pudesse ser uma bênção para o seu próprio povo. Muitos foram os desafios e perigos, desde Ur dos Caldeus, passando por Arã, Canaã e Egito. O seu povo, sua família crescia. Muitos se associavam também a Abraão, vindo a enfrentar em meio ao seu próprio povo divisões, contendas e ataques de dentro e de fora. Mas Abraão manteve o povo unido, Israel de Deus, debaixo da bandeira do temor ao Senhor. O povo de Deus é hoje a igreja de Cristo. Todos aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus, nós somos o povo de Deus. Uma fé inabalável é também percebida pela igreja. Se não somos uma bênção onde estamos, nós não seremos uma bênção nos confins da terra. Observe como alguém se comporta entre o povo de Deus e você verá o quanto ele ou ela verdadeiramente crê no Altíssimo. Meus irmãos, minhas irmãs, à medida que cremos, somos levados a intensamente desejar que o povo de Deus ao nosso redor, a igreja de Cristo, esse povo seja abençoado por nossas vidas. Portanto, aquele jovem que é inteligentíssimo, deseja ardentemente ir para o seminário, mas é um jovem problemático, é um criador de casos em sua própria igreja local, ele não ainda está pronto para o envio. É preciso caminhar um pouco mais em sua fé. Aquela jovem que deseja ir para o campo missionário, possui muitos talentos, faz esse plano já há muito tempo, mas faz parte da turma das críticas e não da edificação na igreja local. Aquela jovem que é mais hábil em atacar os outros do que a inspirá-los na fé em Jesus Cristo, ela ainda não está pronta. É preciso crescer na fé no Senhor Jesus. Mas observem que a fé inabalável de Abraão não foi usada por Deus apenas para abençoar a sua família e o seu povo, mas para abençoar todos os povos da terra. Que maravilha! Desde Gênesis 12 foi revelada a sua missão, a obedecer, temer e também seguir a Deus todas as nações da terra. Em Gênesis 12 nós lemos: as famílias da terra seriam abençoadas. Nós vemos lá logo no verso 2, Deus prometendo a Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. E ao fim do verso revela a Abraão o propósito de tudo isso:
sê tu uma bênção. E segue no verso seguinte dizendo que nele seriam benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Nós vemos aqui uma forte ligação bíblica entre a identidade e a missão. Ou seja, quem somos em Jesus Cristo, a nossa identidade, e o que somos chamados a fazer em Cristo, a nossa missão. E de Gênesis a Apocalipse nós vemos esta conciliação entre identidade e missão. Em 1 Pedro 2,9, o apóstolo Pedro relacionou identidade e missão ao afirmar que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito. E ele diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que texto maravilhoso! Nossa vida em Cristo tem um propósito, não apenas na eternidade, mas também durante a nossa vida terrena. Em Mateus capítulo 5, versos 13 a 16, o Senhor Jesus fez a mesma ligação ao declarar que somos sal da terra e luz do mundo, alertando-nos sobre nossa identidade, somos sal e luz, a qual deve estar diretamente associada com a nossa missão. Ou seja, o grande risco é nos tornarmos sal que não salga e luz que não brilha. E ele conclui com um comando, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Identidade e missão. Nossa identidade, sal e luz, associada à nossa missão, sal que salga e luz que brilha, tem um impacto entre os homens e também glorifica a Deus. Em Romanos capítulo 1, verso 1, você se lembra que o apóstolo Paulo se apresenta e apresenta essa relação na sua própria vida. Na introdução dessa carta aos Romanos, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, que é a sua identidade, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus, que é a sua missão. O que ele faz, a sua missão, depende diretamente de quem ele é, a sua identidade. O que ele faz, ser apóstolo que prega o Evangelho, depende diretamente de quem ele é, servo do Senhor Jesus. Permita-me afirmar, portanto, Deus nos dá fé e em sua vida Deus tem trabalhado para que você creia sempre de forma bíblica inabalável, para que você seja um exemplo em sua casa, para que você seja uma bênção na sua igreja, o povo de Deus, e também para que você seja usado pelo Senhor entre todos os povos do mundo na missão. O desejo de Deus é que você, quem você é, a sua identidade e o que você faz a cada dia, a sua missão, andem de mãos dadas. O chamado de Cristo é sempre um chamado para uma vida compatível com a fé. Esse é o seu chamado e esse é o meu chamado. Vivermos de acordo com aquilo que nós cremos. Pouco mais de um ano atrás tive um encontro com irmãos e irmãs do Oriente Médio. Não vou citar detalhes por questões de segurança. Foram 3 encontros em 3 cidades específicas. No último encontro tivemos ali cerca de mais ou menos 130 pessoas e passamos toda a manhã, a tarde e a noite estudando a palavra de Deus. À noite, no encerramento, pediram que eu falasse sobre a fidelidade em meio à perseguição, o que eu fiz com base em Atos capítulo 8. Ao fim daquela noite, porém, um dos líderes se levantou e convocou a todos para um momento de oração e fez 2 perguntas. A primeira, quem aqui tem algum parente ou amigo chegado que está preso por causa da sua fé? Quase a metade das pessoas, quase a metade sinalizou dizendo que possuía um parente ou amigo preso por causa da sua fé. E a segunda pergunta, quem aqui está sendo desprezado, ignorado ou foi expulso da sua família por causa da sua fé? E quase a outra metade também sinalizou. Muitos ali depois daquele momento, um pouco de conversa entre eles, um dos líderes se levantou e disse, teremos, portanto, um momento de oração por aqueles que estão presos e também por aqueles que foram expulsos de casa ou foram ignorados pela família por causa da sua fé. E, meus irmãos, eu nunca vi e presenciei um lamento tão profundo, tão grande como daquele momento. As pessoas choravam abundantemente.
Em um certo momento ele disse: quem quiser que oremos por você, venha aqui à frente. Um senhor com mais ou menos 65 anos de idade, ele veio em minha direção, me abraçou e chorava copiosamente. Suas lágrimas banharam o meu ombro, ele soluçava. E ele falava um pouco de inglês e em meio ao seu choro, ele disse algumas frases. Em algum momento ele disse: eu perdi tudo por causa de Cristo. Eu perdi a minha família por causa da minha fé. Fui expulso de casa. Perdi meu emprego, eu tinha o meu próprio negócio, não tenho mais dinheiro. Eu perdi o respeito dos amigos na minha própria cidade, perdi até mesmo a minha saúde porque sou cristão. Eu perdi tudo. Mas ao fim daquela oração e daquele choro, ele completa dizendo: mas eu ganhei a Cristo. Minutos depois, uma pessoa começou a louvar ao Senhor, cantando um hino que dizia que Deus é fiel no meio do sofrimento. E uma outra pessoa acompanhou e de repente todos começaram a acompanhar, estavam de pé e aquele choro se transformou em esperança e aquela tristeza se transformou em alegria e agora eles começam a louvar ao Senhor de uma maneira tremenda. E isso é resultado de uma fé inabalável naquele povo, porque em Cristo o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O terceiro posicionamento do texto é o entendimento de Abraão, de como ele compreendeu aquela situação, aquela dramática experiência. No verso 14, ele simplesmente diz: o Senhor proverá. Abraão pertencia a uma cultura proverbial em que frases resumiam de forma marcante o simbolismo, o significado e o aprendizado do momento. A lição que ele destaca, o que ele retira de tudo isso, de tudo o que aconteceu, era a firme convicção simplificada em um posicionamento. Coisa linda! O Senhor proverá. Eu creio que o Senhor proverá é resultado de uma jornada de fé e relacionamento pessoal em que somos diariamente convidados a crer um pouco mais e crer o suficiente para descansar. O Senhor proverá quebra a ansiedade, pois não há espaço para pensamentos repetitivos sobre tragédias em potencial. Aquele que proveu sempre proverá. E sem dúvida o Senhor proverá também promove a adoração. A luz lançada não é apenas sobre a provisão, mas sobre o provedor. Faz-nos lembrar e reconhecer quem Ele é e o que Ele faz. Nos leva à adoração. O Senhor proverá possui, eu creio, uma aplicação aqui teológica, uma aplicação pessoal e também uma aplicação missionária. Teológica, pois é o profundo reconhecimento de que nossa provisão vem somente de uma fonte, do Senhor. Não há esperança em outro lugar, não há salvação em outro nome, não há alegria em outra fonte, não há verdade em outra palavra. Nossa provisão de fé, de esperança e vida vem do Senhor, apenas do Senhor nosso Deus. E talvez Abraão tenha sido abençoado e dado esse significado à experiência de fé, o Senhor proverá, sob influência do que aconteceu com ele em Gênesis 14, quando recebeu a figura do misterioso sacerdote, rei de Salém, Melquisedeque, visitando Abraão e levando para ele pão e vinho, abençoou a Abraão e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Que palavra! Estava relembrando a Abraão que tudo vinha de Deus, seja no céu ou na terra. Não haveria nenhuma provisão, eu repito, nenhuma provisão que não viesse do Senhor. O Senhor proverá. Mas além da aplicação teológica, há também uma aplicação pessoal. O Senhor proverá é o convite que a fé faz ao descanso. Porque à medida que cremos, descansamos. À medida que cremos, não deixamos espaço em nossas mentes e almas para os corrosivos processos de ansiedade. À medida que cremos, nossa mente passa a compreender e o nosso coração passa a sentir com profunda convicção que não há nenhum centímetro de nosso espaço e nenhum segundo do nosso tempo que não estejam totalmente tomados pelo soberano propósito do Senhor. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você está passando por um processo de ansiedade em sua vida nesses dias, seja por coisas do coração, quem sabe planos frustrados, desafios financeiros ou relacionais, eu não sei, mas o Senhor
proverá. Creia o suficiente para descansar em nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele proverá nas nossas vidas e o Senhor proverá, possui essa aplicação não apenas teológica e pessoal, como nós falamos, mas também uma aplicação missionária. Devemos levar que somos convidados como povo de Deus a nos envolvermos com algo impossível. Aliás, a grande comissão dada por Jesus aos discípulos em Mateus capítulo 28 era algo impossível. Ele olhou para aqueles 11 homens e disse que eles deveriam ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os na palavra de Deus. Como fariam isso? Era simplesmente uma missão impossível, não fosse a última sentença do Senhor Jesus. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A presença de Jesus assegura o cumprimento da missão e faz isso todos os dias. A irredutível presença de Jesus se dá por meio do Espírito Santo, quando no Pentecoste desceu para estar permanentemente com a igreja de Cristo na terra. Deu a essa igreja autoridade, deu a essa igreja poder, deu a essa igreja coragem para cumprir a missão, fortaleceu essa igreja no dia da opressão, no dia da perseguição, no dia das incertezas, ensinou a essa igreja o que falar quando censurada, questionada, quando levada aos tribunais, mostrou a essa igreja os campos brancos, o povo sedento da verdade, a necessidade de falar do Evangelho, de viver o Evangelho e de enviar pessoas para testemunharem do Evangelho em toda parte. Portanto, é chamado de Cristo. Esse chamado de Cristo ainda está de pé em nossos dias. Esse chamado de Cristo é o seu chamado e o meu chamado. E se faz sentir perante 7.000 povos na terra, ainda sem uma igreja cristã entre eles. Perante 3.000 povos na terra, sem a presença de sequer uma testemunha do Senhor Jesus. Perante cerca de 1.800 línguas, sem tradução da palavra de Deus. Sim, o chamado de Cristo está de pé. O desafio da missão não acabou. Irmãos e irmãs, caminhemos diariamente com profundo contentamento de alma, pois a pergunta de Isaac foi respondida. O cordeiro, que é também leão, ele está entre nós. Cresçamos no temor do Senhor, buscando que o Espírito encha todos os cômodos da nossa alma, para que você e eu possamos, em Cristo e pela graça de Cristo, também ouvir as palavras do anjo do Senhor. Agora sei que temes a Deus. E sigamos com paz. Olhe agora mesmo para os desafios difíceis ou mesmo insuportáveis da sua vida e pela fé no Senhor Jesus, diga como disse Abraão, o Senhor proverá. Eu gostaria de encerrar trazendo à sua mente a história de uma mulher chamada Helen Roseveare, missionária inglesa, membro da WEC International, trabalhou incansavelmente no Congo, vindo a falecer em dezembro de 2016, aos 91 anos de idade. A Helen era médica missionária, graduada em Cambridge, com doutorado em medicina, chegou ao Congo aos 28 anos de idade, em uma região hostil, cheia de conflitos, e uma região ainda pouco evangelizada, com muitas partes não alcançadas. Em 2 anos, ela fundou uma escola de enfermagem, formando cerca de 100 enfermeiras missionárias e as espalhou por toda parte. Foi uma revolução. Enviada para o interior daquele país, construiu um hospital com capacidade para 100 leitos, 48 clínicas rurais e uma escola para paramédicos. Poucos anos depois, ainda durante a Guerra Civil, rebeldes aprisionaram vários missionários, incluindo a própria doutora Helen Roseveare. Ela foi mantida cativa por um longo tempo e no período do seu cativeiro escreveu, e eu leio, ela disse, eles me puxavam pelos pés, eles batiam em minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram os meus dentes, me humilharam, agrediram dia a dia. Eu pensei que Deus havia me abandonado. Depois ela escreve, em uma das noites aquele horror ultrapassou todos os limites e eu fui terrivelmente abusada sexualmente. Eu me senti sozinha, isolada,
abandonada. Mas Deus, no dia seguinte, Ele se mostrou com sua impressionante presença, como quem me dizia: Helen, estes não são os seus sofrimentos, mas são os meus. E Ele me encontrou com braços abertos e o seu amor me foi suficiente. Helen foi liberta do cativeiro, voltou para a Inglaterra, onde ela passou por um longo tratamento, passou um longo tempo em um hospital, também acompanhamento psicológico. Depois retornou para a África, para o mesmo país, mesma região do Congo, em 1966. O hospital de 100 leitos havia sido totalmente destruído. Construiu um novo com 250 leitos, maternidade, curso para médicos e um leprosário. Antes de falecer, a Helen escreveu algo que fala não apenas sobre o que devemos fazer, a nossa missão, mas a motivação que deve estar em nossos corações para nos envolvermos com essa missão. E a Helen assim escreveu: meus irmãos e minhas irmãs, o problema é quando nós não queremos só Jesus. Nós queremos Jesus e mais alguma coisa. Nós queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus, mas queremos também o sucesso. Queremos Jesus, mas desejamos também os aplausos. Queremos Jesus, mas queremos o reconhecimento. Nós desejamos Jesus, mas desejamos também ser os primeiros e ser os melhores. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, nós devemos desejar somente Jesus. Que o posicionamento de Isaac, onde está o Cordeiro? E eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O posicionamento de Deus: agora eu sei que você me teme, que você tem o temor do Senhor, meu amigo Abraão. E o posicionamento de Abraão acerca daquela dramática experiência, no meio de toda a tragédia, de toda a insegurança, de toda a incerteza, uma convicção eu tenho: o Senhor proverá. Que Deus abençoe o seu e o meu coração, para que possamos seguir o Cordeiro Jesus, amar o Cordeiro Jesus e servir o Cordeiro Jesus no envolvimento com a missão. Deus o abençoe.